Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Paula e hoje eu vou apresentar um tema que pode parecer complexo, mas é algo que está no nosso dia a dia, todos os dias, no caso. Primeiramente, a gente precisa entender um conceito que é fundamental para a física quântica, que é o corpo negro. O corpo negro, na física, ele é um objeto ideal. Não existe, tá, galera? Não tem nada a ver com relação a alguma coisa social, cor de pele. É um objeto que ele absorve toda a radiação sem refletir nada. Portanto, ele é considerado completamente escuro, tá? A gente precisa começar a entender a partir ali do século XIX, no finalzinho, a física clássica ela já tinha um conceito completo. Newton já apresentava a questão do movimento, Maxwell já apresentava as equações referentes ao magnetismo, à eletricidade, mas uma curiosidade pegou todos os cientistas de jeito, que era o porquê que o metal, quando ele aquece, ele muda de cor. Era algo que parecia bem simples. No entanto, na prática, ele não era. Eles colocavam as equações da época, a física da época, para tentar explicar essa radiação que emitia, mas não conseguiam. Os resultados, eles eram nada a ver, eles não tinham sentido algum. Tanto que, para a física da época, quanto mais frequência a luz, ou seja, quanto mais alta for a temperatura dela, a luz nela, mais calor ela emitiria. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu acendi um fósforo. Nessa teoria da física clássica, no momento que eu acendesse esse fósforo, a Terra pegaria fogo, pelos cálculos da física da época. Ou um corpo humano, na temperatura de 37 graus Celsius, ele começaria a emitir luz. Era algo que não fazia sentido. Tanto que eles deram um nome de catástrofe ultravioleta. Porque seria uma catástrofe se fosse certo a teoria da física clássica. Então, lá em 1900, Max Planck, ele decidiu pensar fora da caixinha. O que aconteceu? Ele entendeu que se ele continuasse aplicando o mesmo conceito da época, os mesmos cálculos da época, ele visto daquela mesma forma, ele chegaria na mesma conclusão, na catástrofe ultravioleta. Então, ele deu um novo conceito a isso. Ele definiu que a energia ela não vinha mais contínua, ela não é contínua, ela vem em pacotes. E esses pacotes eles são exatos, são discretos, são valores específicos. Não tem como ter um pacote de energia em meio, só um pacote inteiro. Com esse conceito, ele elaborou uma fórmula que bateu certinho com o que era visto em laboratório, porque eles já tinham documentado todo esse comportamento do corpo negro, desse objeto que emitia essa luz, essa radiação. Então, o que aconteceu? Albert Einstein, em 1905, ele definiu, através desse conceito, que a luz também vinha em pacotes. E que ele deu o nome desses pacotes de fótons, todo mundo já ouviu falar nos fótons. E também definiu que, quando esses pacotes eles tocavam em alguns materiais, ele podia disparar os elétrons ali, acordar os elétrons ali. Foi aí que ele descobriu o efeito fotoelétrico. E isso revolucionou. A gente tem hoje tecnologias usando esse conceito de Einstein. Em 1921, Einstein ganhou o prêmio Nobel por isso. A princípio, todo mundo acredita que seria pela teoria da relatividade, mas não tem nada a ver. Ele ganhou pelo efeito fotoelétrico e só contribuições pela relatividade. Antes da gente começar a entrar no mundo quântico, a gente precisaria entender o que é o qubit e, primeiramente, entender o que a gente já tem, que é o bit. Todos já sabem que o bit ele pode ser 0 ou 1 e só. Não tenho como mudar isso. Por exemplo, a gente pode usar a analogia das fendas. Eu tenho duas fendas e jogo uma bolinha nessas fendas. No bit clássico, a gente sabe que essa bolinha só vai atingir uma das fendas, não as duas. Agora, o qubit, ele funciona de uma forma totalmente diferente. O qubit, ele consegue... É como se eu pegasse essa analogia da bolinha e quando eu jogasse essa bolinha, ela atingisse as duas fendas ao mesmo tempo. Não tenho como definir em qual delas chegou primeiro. Ela consegue fazer as coisas em sobreposição. Então, ela é os dois ao mesmo tempo sem definição. Tanto que eu tenho um exemplo ali que ela pode ser o 0, ela pode ser o 1, ela pode ser combinações infinitas disso. O qubit, que é o bit quântico. O que ele é? Ele não é algo físico que tu consegue olhar, não tem como saber o que é um qubit. É porque ele é uma unidade de informação. Ele pode ser encontrado em prótons, em átomos, em fótons, em correntes elétricas, semicondutores, em elétrons. Em elétrons, inclusive, ele é chamado de SPI. É como se fosse uma alma do elétron. É uma unidade de informação, é algo que tu não consegue ver. Ele só existe, tu só consegue ver os movimentos, a existência dele, mas nunca definir ele ao certo. Aí, onde ele vive? O que acontece? Depende muito do que tu for estudar, das tecnologias que tu for utilizar para conseguir essa unidade de informação ali dos átomos. Os átomos, eles pegam os átomos e colocam numa máquina onde ela fica num vácuo e aí, através dos lasers, eles conseguem manipular esse átomo para conseguir tirar essa unidade de informação. Em diamantes,
Tem diamantes que eles fazem esses diamantes em laboratório com defeito específico. Esse defeito é o que faz eles encontrarem esse espia, essa alma, o qubit que está dentro dele. Correntes elétricas também a gente consegue encontrar, mas tudo vai depender da tecnologia. A gente tem Japão, China, Estados Unidos, todo mundo tem um tipo de ferramenta para conseguir tirar essa unidade de informação. Então, o seu computador quântico não precisa ser somente a máquina de criogenia feita de ouro e alumínio, aquela máquina gigante, tem outras formas de conseguir essa unidade de informação. Então, aqui a gente tem o princípio da incerteza, de Heisenberg. Então, a teoria, ela não era mais teoria. Ela ganhou alma, ela ganhou uma fórmula, ela pode ser calculada. Ela já não é mais só no papel. Heisenberg definiu o quê? A gente consegue saber onde essa partícula está, mas a gente não consegue saber no mesmo momento qual é o movimento, quanto rápido ela está indo. A gente só consegue saber a posição. E o contrário disso sempre vai ser verdadeiro. A gente não vai conseguir saber os dois ao mesmo tempo. E isso não é um defeito. Nem pensar, isso é uma propriedade quântica e ela é muito útil. Aqui eu mostro algumas formas de conseguir essa unidade. A gente tem a máquina de criogenia, a gente tem o átomo no vácuo, o fóton, que também é disparado, esses fótons, o diamante. Inclusive, uma descoberta bem interessante que eu fiz através de uma pesquisa, esses diamantes eles não têm qualquer relação comercial. Ele é feito somente para a computação quântica. Então não vai ter atrito entre lojistas e a ciência, não tem como. Ali a gente tem que é um sensor quântico, tá? Nessa descoberta, nessa vontade de descobrir o que é, onde está esse mundo, a gente teve a capacidade de desenvolver diversas tecnologias. Uma delas foram sensores. Eles são sensores quânticos, ultrassensíveis. Hoje a gente utiliza eles em relógio atômico, ele é a base do GPS. O que mais? A gente consegue usar em sistemas médicos para ver ondas cerebrais. Tudo isso a gente utiliza a partir dos estudos sobre a física quântica. Aqui a gente tem uma questão bem interessante. Quando a gente tenta medir esse qubit, o que acontece? Uma partícula a gente já sabe que ela consegue ser tudo ao mesmo tempo. Em qualquer estado ao mesmo tempo. A sobreposição é isso. Quando essa partícula consegue ser uma composição dos dois, um estado dos dois. Só que o que acontece quando a gente tenta medir essa partícula? Ela entra em um colapso. Isso a gente dá nome de fusão de colapso de onda. Por quê? Como ela está em escala quântica, então ela é nano, ela é minúscula, impossível ver aos olhos nus. E então o que acontece? Quando essa partícula ela tá lá, ela não é uma partícula, não é uma bolinha, tipo um fóton, tipo um elétron. Ela é uma onda, ela é muito pequena. Então ela se comporta como ondas de partículas. E aí, quando eu tento medir, tento manipular ela, não observar. Não é a questão de você estar ali no contato dela, mas quando você tenta interagir com ela. Quando você tenta interagir com ela, ela perde o seu estado de sobreposição, ela colapsa e se define. Agora eu sou 1, agora eu sou 0. Ela não quer mais ser os dois ao mesmo tempo, porque ela foi perturbada no seu estado de sobreposição. Essa onda, que a gente chama de onda de partículas, também é conhecida como resultados probabilísticos. Por quê? Eu vou dar um exemplo bem simples. Um dado. Se eu jogar um dado de 6 faces, eu sei que pode dar de 1 a 6, mas jamais vai dar 7. Então, meus resultados probabilísticos é de 1 a 6. Na física quântica, é da mesma questão. Nunca vai saber ao certo qual que é o resultado que vai ser escolhido na hora que ela colapsa. É impossível. Isso tá nas regras de Heisenberg, não tem como tu definir isso. No entanto, tu tem como definir quais serão os resultados probabilísticos. Se eu fizer tal coisa, quais as possibilidades de acontecer tais coisas. Entendeu? E aí, por que isso é uma propriedade útil e não é uma falha? Porque é a única coisa no universo que realmente é probabilidade de verdade. Tu não tá programando algo que vai dar 1 até 100. Tu definiu alguma coisa ali. Na física quântica, os qubits não são assim. Eles se definem, é natural, isso é deles, é natureza. Eles não ficam definidos ao serem olhados, ao serem espionados. Imagina tu colocar isso na criptografia quântica. Eu tenho uma partícula e eu te dou uma partícula. E alguém tenta espionar ela. A sobreposição, a lei, ela não permite isso. Ela colapsa, ela não deixa se olhar, se medir, se espionar. Ela entrega na hora que tá fazendo isso. Então ela vai ser essencial para uma criptografia mais confiável na existência humana. Efeito túnel. O efeito túnel é uma outra propriedade quântica. Esse efeito túnel, ele é nada mais nada menos do que uma partícula que mesmo sem energia, ela consegue atravessar barreiras, ignorando elas totalmente. No mundo da física clássica, por exemplo, se eu jogar uma bolinha ladeira acima, ela não vai chegar lá se eu não jogar ela com uma energia suficiente. No mundo quântico,
não precisa disso. Ela não precisa dessa energia. Porque em escala quântica, ela é uma onda. Ela simplesmente ignora a existência da barreira e aparece lá como se nada tivesse acontecido. E isso é uma propriedade da física quântica. E como que a gente usa isso? A gente usa em memória flash. A gente usa em CSDs. A gente usa em pendrivers. Isso aqui que eu estou mostrando agora é um pendriver. A gente tem lá vários transistores dentro deles, de fato, né? Dentro dos transistores é assim que vai funcionar. Vai ter uma porta de controle, onde ela vai ser bem resistente para não permitir esse efeito túnel de passar. Esse material é isolante. Ali depois eu tenho uma porta flutuante. Ali vai ficar como se fosse um cofre dos elétrons. Beleza. Abaixo desse cofre eu tenho um material isolante chamado óxido. Esse material, ele vem do silício também, que é um semicondutor. Ele é bem fininho para permitir. Por quê? Em resultados probabilísticos, quanto mais fino for o material, mais fácil de acontecer o efeito túnel. Aproveitando essa propriedade da física quântica, é assim que eles fizeram. Uma camada bem fininha para acontecer esse efeito túnel. E ali eu tenho o substrato de silício, que é onde vai estar os elétrons dormindo. E aí eu quero salvar essa informação. O que acontece? Lá em cima, a porta de controle, é colocada uma tensão nela, onde gera um campo elétrico. Esse campo elétrico, quando é para te salvar essa informação, ele vai lá nos elétrons e conduz eles até a porta flutuante. E tranca eles lá, porque é um cofre. Essa informação tá salva. Vai continuar lá. Eu não quero mais essa informação. Vou excluir essa informação. Novamente, é colocada uma tensão dentro dessa porta de controle. E aí, ao invés desses elétrons subir, eles são conduzidos ao substrato de silício novamente. E permanecem ali apagando a mensagem. Ela já não existe mais. Então é assim que uma das maneiras que ela já está dentro do nosso cotidiano. A gente usa isso todos os dias. O microscópio de tunelamento é um outro exemplo fantástico. A gente usa o efeito túnel para isso também. O que é? Ele tem uma pontinha de uma agulha que ela chega a ser atômica de tão pequena que ela é, tão fininha que ela é. Ela chega numa base onde pode ser condutor, semicondutor, onde tem esses elétrons, e encosta assim na superfície bem próximo, mas não encosta nele, só chega próximo. Quando ele chega próximo, ele dá chance dos elétrons passarem pelo tunelamento. Então eles passam para a agulha, para essa agulha fininha, onde eles deixam o átomo totalmente livre, tá ali. É só tu tirar uma foto, porque é para isso que serve o microscópio de tunelamento. E aí, sabendo desse efeito túnel, eles utilizam essa ferramenta também para poder pesquisar esse elemento, né? E poder ter mais conhecimento ainda. Entrelaçamento quântico. O entrelaçamento quântico foi descoberto pelo Einstein, tá? Se eu não me engano, foi em 1927. A Einstein chamava isso de ação fantasmagórica. Por quê? Porque, surpreendentemente, além de sobreposição, elas podem ser conectadas uma à outra muito longe. Um pode estar aqui e a outra pode estar em Marte. E tudo que acontecer com uma vai acontecer com a outra. Ana, mas e a velocidade da luz? Como é que ela vai lá numa Marte e a velocidade da luz? Como assim? Ela vai passar? Não existe isso. Existe. Por quê? Porque elas não é como se elas fossem uma e outra. Elas são as duas. Elas são as duas. Tudo que acontecer com uma, imediatamente acontece com a outra. Quando eu tentar manipular essa partícula. Elas são interligadas e isso é essencial, porque imagina, uma partícula, além de sobreposição, ela faz coisas em paralelo, ela faz tudo ao mesmo tempo. Eu vou dar um outro exemplo. Na física quântica, no computador clássico, tá? Se eu tentar jogar aquele jogo lá do labirinto, tentar encontrar uma saída, no computador clássico, se eu programasse isso, ele faria uma tentativa várias vezes, até encontrar uma saída. No mundo quântico, piscou, ele encontrou. Por quê? Porque ele jogou todas as bolinhas ao mesmo tempo, ele definiu na hora esse lugar que é o certo. Ele não levou nem um minuto para isso. E o entrelaçamento, ele dá essa possibilidade de aumentar a sua eficiência. São duas partículas unidas, elas são sobrepostas, elas são entrelaçadas. Então, tudo que acontece com uma vai acontecer com a outra. O algoritmo de Shor, ele foi um dos primeiros algoritmos criados para o computador quântico. E aí, o cara, ele conseguiu descriptografar muita criptografia, inclusive dos Estados Unidos. É onde descobriram, onde ele mostrou que se esse computador quântico ele realmente funcionasse, a gente teria um perigo gigantesco, porque em minutos ele descriptografia qualquer mensagem de país, bancária, ele conseguiria chegar em qualquer lugar. Então, aí veio aquela importância. A gente precisa utilizar isso para criar uma criptografia quântica. Inclusive, ela está sendo implementada agora em 2025. A gente já está começando a estudar a criptografia quântica. Como eu mencionei, ali eu tenho um exemplo mais visual. Eles estão mandando fótons
porque fótons também pode ter essa partícula, né? Esse spin, né? E aí, vai pra chegar até outra pessoa. Só que alguém tenta espionar. Na hora ela é destruída. Aquela informação, ela vira pedacinhos. Não tem como tu visualizar isso. E não é como se eu pudesse programar algo que manipulasse, que isso mudasse. Não tem como. Porque ela é assim. É o estado que ela nasceu, é a natureza. É o mundo real. Não tem como esse estado ser mudado. Por isso vai ser a criptografia mais segura que vocês conhecem de todos os tempos. Eu tenho 3 aplicações aqui, uma do transistor eu já passei. Vocês entenderam que eles utilizam esses elétrons como meio para salvar em memória flash. Isso é um ótimo exemplo de como a gente utiliza a física quântica no nosso dia a dia. Outro exemplo é o laser. O laser a gente pode dizer que ele é como se fosse uma fila indiana. Por quê? Vamos supor que os elétrons, eles são pessoas dentro de um prédio. E aí, um elétron desce um andar. Quando ele desce um andar, ele solta um fóton. Mas na natureza, nada se perde. Esse fóton, ele grita para os outros elétrons: pode descer todo mundo. Quando esses elétrons descem, eles largam um fóton exatamente igualzinho que chamou eles. Essa sequência de elétrons descendo e soltando fótons iguais é o que dá a luz do laser, que é uma luz igual, contínua, na mesma direção, na mesma intensidade. Laser física quântica. Outro exemplo, a gente tem ali painéis solares. Painéis solares é um ótimo exemplo porque ele vem direto do conceito de Einstein, do efeito fotoelétrico, da descoberta dele. Porque a luz é partículas. Essas partículas são fótons. Quando esses fótons eles batem no painel solar, aí vem uma observação. Lembra que o painel solar ele tem que ter um sol específico, intenso. Então essas partículas elas precisam ter força suficiente. Quando elas têm essa força suficiente, elas batem nesse metal onde tem uma camada de silício também, que é um semicondutor. Ele bate nos elétrons e acorda esses elétrons, dá um sacode neles. Quando esses elétrons eles acordam, eles fazem um movimento todos eles juntos. Isso é a corrente elétrica. Esse movimento, onde gera eletricidade, descoberto por Einstein em 1905, onde ele ganhou o Nobel em 1921, por causa de uma descoberta que foi agora. É para ser uma revolução, mas está sendo estudada há muitos anos, há mais de 100 anos. Falei um pouco rápido, né? Mas agora eu tenho um exemplo bem prático, no caso, de uma linha de tempo, que é um fluxo de como evoluiu de lá para cá. A gente tem, então, Max Planck em 1900 com a descoberta das partículas, né, que a energia ela não era só uma partícula, ela não era contínua, ela era partículas de valores exatos, fixos. A gente tem aí depois, em 1927, Heisenberg com a sua teoria da incerteza. Depois a gente vem Einstein, enfim, aqui a gente tem todo o circuito. O que acontece? Agora em 2025 já está sendo estudada a questão da criptografia, tá? Mas os computadores quânticos ainda não são a nossa realidade para amanhã. A gente vai precisar aguardar. Tem universidades, a Google, a IBM também utilizam computadores quânticos dentro da universidade, mas é apenas para estudo. Para engenharia, um dos maiores desafios é manipular esse qubit, porque ele é muito sensível. Ele dura milésimos de segundos, não suporta ruídos, ele não suporta vibrações, magnetismo, nada, não pode incomodar, ele é muito sensível. Como ele é uma das maiores dificuldades, porque ele dura muito pouco tempo, ainda não é algo que vai estar no nosso dia a dia. Mas no momento que ele começar a agir, aí a gente tem, em 2040 a gente pode ter IA, baseada em física quântica. A gente pode ter nossos celulares já vindo com essa inovação, né, com essa revolução. E tudo isso começou com uma pergunta boba. O porquê que o metal, quando aquece, ele brilha? Então tá aí a tecnologia do invisível, algo que a gente não consegue ver, mas que hoje a gente tem os aparelhos por conta da física quântica. Como tudo está interligado, ciência e tecnologia.